Tudo bem com você? No início do governo, o Lula, numa entrevista coletiva, se não me falha a memória, disse mais ou menos o seguinte: eu não estou no poder, eu estou no governo. Gilbert, então quem é o poder no Brasil? São os donos dos meios de produção. Quem é esse povo, cara? A Faria Lima, o agronegócio, os grandes industriais que exploram você. Exatamente. Vão explorar teus filhos. Você vai continuar pobre, ganhando salário mínimo, vivendo muito mal, faltando tudo, enquanto eles vão continuar no bem bom. São esses caras que estão no poder. Os políticos da direita são os sabujos desses donos do poder. Os políticos da esquerda estão tentando, dentro de milhares de limites, tirar alguma coisa da mesa rica desses super ricos para ir um pouco para o povo. O Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, Cisterna do Nordeste, o Luz para Todos. Esses programas sociais são as migalhas que caem dessa mesa dos super ricos, que a esquerda vai pegando e vai distribuindo aqui e ali. É isso, cara. Acompanha. Acompanha com a tua visão, o teu olhar. Você não pode, na minha opinião, é a porra do país com a visão do rico, como muita gente da classe média faz, achando que é rica. E até muita gente da classe trabalhadora pobre não consegue se enxergar como trabalhador. Então, olha a coisa toda, a porra toda, com o olhar de trabalhador, de pobre, de cara que levanta às 5 horas da manhã, que pega ônibus lotado, que pega trem lotado, que trabalha o dia todo, volta para casa à noite, levanta no outro dia, todo dia, de domingo a domingo. Olha como o cara que está aí na peleja todo dia. Se você olhar como o cara que anda de helicóptero, que toma vinho de 15 mil reais a garrafa, que viaja 10, 15 vezes por ano para o exterior, aí você não tem jeito de você ajudar na mudança. Não vai ter como sair dessas migalhas. Não vai ter como sair das migalhas. Então, o Lula, de forma muito inteligente, falou mais ou menos isso no início do chamado Lula 3. Gilbert, é sobre essa questão que você vai falar? Tem tudo a ver. Nós vamos falar sobre o sabotador da República, o sabotador do Brasil, que é o Roberto Campos Neto. Agora, aqui para você. Vocês sabem que hoje, dia 5 de novembro, amanhã, dia 6 de novembro, vão acontecer as duas reuniões que acontecem de 45 em 45 dias do Copom. O Copom é um conselho monetário do Banco Central que ouve, que é orientado pelos especuladores de fora e daqui, e baseado nos especuladores dizem, eles definem a taxa de juros, a chamada Selic, no Brasil. Outra coisa importante que você sabe, a taxa nesse momento Selic está em 10,75, não é isso? 10,75. Ela pode ir a 11,25. Pode ir a 11,25, porque eles querem aumentar 0,5%. O Brasil, gente, tem a segunda maior taxa do mundo, só perde para a Rússia. O México está em terceiro, a África do Sul em quarto, a Colômbia, a Indonésia, a Hungria, Filipinas, Índia e Estados Unidos. O Brasil está em segundo lugar. Essa taxa Selic, Gilbert, não tem nada a ver comigo, não me atinge. Atinge! Se você vai comprar uma caixa de fósforo, que ninguém usa mais essa porra, né? Mas você vai comprar um isqueiro de R$5. Ali no preço, de alguma forma, foi impactado pela taxa Selic. Por quê? Para produzir o isqueiro, o fabricante tem que contratar os produtos que fazem o isqueiro, o plástico, o gás e por aí vai. E o preço desses insumos são baseados no valor da taxa Selic. Se ela sobe, sobe aqui também. Então tem tudo a ver com você. Tudo a ver. Impacta principalmente a vida do povo. E para os ricos, Gilbert, impacta em quê? Olha, cara, aqui para nós, a cada 0,5% a mais na taxa Selic, os ricos abocanham cerca de 20 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu vou te dar um exemplo aqui, que nós separamos aqui para você. Olha, o que os ricos estão fazendo agora com o governo Lula? Estão fazendo desde o primeiro dia 1º de janeiro de 2023. Estão empurrando o Lula nas cordas e mantendo ele ali. Mantendo ele ali. Mas o que eles estão fazendo agora, nesse momento? Que eles não fizeram no governo Bolsonaro, no governo Temer. Eles estão
exigindo que o governo Lula faça cortes no orçamento que atende o povão, que atende o funcionamento da máquina para atender a maioria da população. O SUS, a educação pública, a segurança, alimentação, funcionalismo público que sustenta o SUS. Funcionalismo público é que está te atendendo lá na UPA, da periferia da cidade que você mora. Então, toda essa máquina é atendida com bilhões de reais para poder atender você, trabalhador, trabalhadora. Eles querem cortar esses investimentos. Eles querem cortar o BPC. Eles querem cortar em vários setores, vamos colocar assim, porque me fugiu a palavra certa, onde o governo investe no povo. Eles exigem o corte. Sabe qual é a pauta desses caras, pessoal? A pauta deles é de aves de rapina. É cortar o seguro-desemprego, o abono salarial, o BPC, o Fundeb, a saúde, que é o SUS. Essa é a agenda da Faria Lima, de quem tem o poder no Brasil, dos especuladores, dos exploradores do povo. É esse o ajuste que eles estão exigindo que o governo Lula faça. E você sabe, se o Lula fizer isso, e parece que vai fazer, ele não vai ter apoio para 26. E a direita e a extrema-direita vão voltar. E é exatamente isso que os super ricos, os donos do poder, quem tem o poder, querem. É isso que eles querem. Eles não querem, por exemplo, cortar os 650 bilhões em desonerações. Eles não querem cortar os quase 840 bilhões em juros que eles ganham todo ano. Isso eles não querem. Eles querem cortar o BPC, o abono salarial. Eles querem cortar no lombo do pobre trabalhador que produz a riqueza para ele. E a taxa Selic tem tudo a ver com isso. Porque se no ano passado a dívida pública brasileira retirou dos cofres públicos e colocou no bolso dos super ricos quase 840 bilhões de reais, eles querem continuar tendo, sequestrando esse orçamento brasileiro para eles. Para eles. É isso que eles querem. Eles dizem que odeiam o Estado, mas eles adoram o Estado. Que o Estado é uma renda anual, mensal, anual, certinha, que vem sempre. O governo faz de tudo para poder sobrar dinheiro e a maior parte da sobra, mais de 50%, vai para pagar essa dívida com esses caras. Essa é uma realidade que o trabalhador precisa conhecer. E a Selic tem tudo a ver com isso. Essas duas reuniões de hoje e amanhã estão sendo muito criticadas, por exemplo, pelo Lindbergh Farias. Lindbergh Farias é um deputado federal do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. E ele foi para as redes sociais ontem e disse: não há descontrole inflacionário no Brasil, nem falta de compromisso do governo Lula com a estabilidade fiscal. Quem cria o rombo nas contas públicas é o Banco Central, aumentando cada vez mais os juros. Infelizmente, Campos Neto e o mercado vão sabotar o país até o último dia do bolsonarista à frente do Banco Central. Agora, a desculpa é o pleno emprego e o aumento da renda dos trabalhadores, escreveu Lindbergh na rede social X. Na rede social X. Ele disse mais: o Brasil já tem a segunda maior taxa de juros reais do mundo. E o que o mercado quer da próxima reunião do Copom? Mais um aumento de 0,5% na taxa Selic, o que significaria uma taxa básica de 11,25%. Inaceitável, afirmou o deputado. Por sua vez, a Gleisi Hoffmann criticou o aumento do dólar frente à moeda brasileira, o real. E todo mundo sabe, é um claro ataque especulativo. E ela disse o seguinte: vender dólares quando a cotação sobe é o instrumento clássico dos bancos centrais para conter a especulação. O Banco Central de Campos Neto fez 122 intervenções desse tipo no tempo do Bolsonaro, e só 2 ano passado do governo Lula. Agora, responda se o dólar dispara por conta de uma crise fiscal inexistente ou pela sabotagem de Campos Neto. É criminoso o que estão fazendo com o país, disparou Gleisi Hoffmann. E muitos especialistas afirmam: Gleisi está certíssima. É exatamente disso que se trata. Chantagem da Faria Lima. No governo Bolsonaro tivemos a inflação fora de controle e uma gastança descontrolada para tentar comprar a reeleição, e o mercado ficou numa boa, não disse nada. A inflação sob Bolsonaro bateu, vocês lembram, 12%. E o mercado não apenas não reclamava de nada, como aplaudia efusivamente o Paulo Guedes. A inflação hoje está em 4% e o mercado se esgoelando, jogando o dólar para cima, ameaçando ampliar a taxa de juros. É chantagem. O fundo disso é político. A Faria Lima está sabotando esse governo. A Faria Lima quer colocar a faca no pescoço desse governo e arrancar cortes no lombo dos mais pobres, enquanto se farta
de desonerações e privilégios fiscais. É por isso que é incompreensível elementos desse governo dizerem que a Faria Lima está com a razão. Em quê? Então tá aí, gente. Esse é o cenário que está posto. Você pode perguntar agora para terminar o vídeo. Mas, Gilbert, por que o Lula não reage? Escreve aqui embaixo com uma dica bacana que eu mando para ele. Ou você mesmo pode mandar. Coloca uma dica, uma sugestão. Como o Lula pode, dentro desse cenário, não vamos esquecer, Banco Central dominado pelos donos do capital, pela alta burguesia. O Congresso dominado pela alta burguesia. Os meios de comunicação dominados pela alta burguesia. As Forças Armadas dominadas pela alta burguesia. As igrejas dominadas pela alta burguesia. Um trabalhador, a trabalhadora, completamente desorganizado politicamente, sendo explorado dia a dia, sem tempo para ler e acompanhar nada. Dentro desse cenário, escreva aqui o que o Lula pode fazer. Por favor, a gente faz um vídeo baseado no que você escrever. Se não formos para as ruas de forma organizada, e lá na rua fazer a pressão do tamanho necessário para mostrar que esse governo foi eleito por nós, e precisa fazer por nós, e não pelos ricos, que estão aí como aves de rapina, há 5 séculos, abocanhando tudo que é produzido por você. Se nós não formos para as ruas, não tem como o Lula fazer nada, na minha opinião. Porque se ele bater de frente, ele cai amanhã, quarta-feira. Vou repetir, se ele bater de frente, cai amanhã. E como ele, talvez, faça esses cortes no lombo dos trabalhadores, porque está sendo forçado, e não vai ter como reagir, vai perder as eleições em 26, a extrema-direita volta e vai ferrar com a classe trabalhadora e com o país. Comente, compartilhe muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.